Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Poder estar aqui de novo com vocês. É sempre muito bom estar aqui, revejo grandes amigos, pessoas de caminhada. Eu tenho certeza que durante essa campanha das 7 semanas de oração, de quebra de maldição, de que tudo pode ser resolvido pelo poder da oração, muitas graças foram recebidas. O poder de Deus com certeza foi manifesto nas nossas vidas. Essa busca ela não pode parar, né? Ela não é fácil. Nós chegamos às vezes da 7ª semana e olhamos para os nossos pedidos, para as nossas causas impossíveis e dizemos assim: meu Deus, eu não vi a graça acontecer ainda. Será que o Senhor não olhou para mim? Será que o Senhor não viu a minha causa? Às vezes causa até uma mágoa no nosso coração de ver algumas pessoas dizendo que alcançaram a graça, mas de que a graça ainda não chegou para nós. A pregação e a palavra de hoje vem dizer para você, meu irmão, de que você ainda está em luta, que você ainda está em disputa, e que o Senhor vai abrir uma fonte de água viva na sua vida, e você vai testemunhar por sobre os telhados que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está vivo e realizará milagres em sua vida, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: o seu milagre vai se realizar. Não, dele ali, da filmagem. Isso, ele te convenceu, sim ou não? Sim ou não? Isso, então fala: obrigado, Senhor. Amém. Se vocês trouxeram sua Bíblia, pega lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Se a sua Bíblia for Ave Maria, está na página 72. Deus tem um poço de bênçãos para dar para cada um de nós, e nós temos a tarefa de ir atrás desse poço e beber da água viva do Senhor. Se você encontrou Gênesis capítulo 26, versículo 12, coloca a mão sobre a sua Bíblia aberta. Se você está sem Bíblia, ou não encontrou ainda, coloca a mão sobre o seu coração e repita, todo mundo colocar a mão no coração. Eles cresceram a Bíblia, hein, gente? Vamos trazer a Bíblia no grupo de oração. Tem um povo aí que não conhece a gente, que diz que católico não lê a Bíblia. Isso é mentira, não é? Então vamos trazer a Bíblia para o grupo de oração. Repita comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Novamente: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Acompanhem lá comigo, Gênesis capítulo 26, versículo 12. Diz assim: Isaac semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e os seus bens foram aumentando cada vez mais. Ele se tornou extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam, por isso entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque lhe disse: aparta-te de nós, pois tornaste muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu, levando consigo o seu acampamento no vale de Gerara, e habitou ali. Ele abriu de novo os poços cavados outrora,
no tempo do seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque então chamou esse poço de Ezeque, porque lhe tinham contestado. Abriram então seus pastores um segundo poço, mas surgiram uma disputa, e por isso ele pôs o nome de Sitna. Tirando em seguida dali, ele abriu mais um poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs sobre esse poço o nome de Rehobote, porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Palavra do Senhor. O Antigo Testamento ele é muito rico, gente. Às vezes nós corremos o risco de deixar algumas histórias poderosíssimas passar sem nós nunca percebermos. Essa passagem dos poços de Jacó, os poços de Isaque e de Abraão, é uma passagem extremamente forte e que está ligada com tudo aquilo que Deus tem prometido para os seus filhos. A Bíblia diz que essa terra pertencia a Abraão e esses poços eram dele. Então era uma herança para Isaque. Era uma herança. Isaque, um homem de Deus, prosperava naquela terra. Prosperava e colhia o cêntuplo do que todo mundo colhia. Ou seja, era um homem abençoado por Deus. E uma coisa infelizmente existe, porque quando a gente começa a prosperar, as pessoas às vezes começam a ter inveja de nós. Começam a ter inveja. Muitas vezes essa inveja é até gratuita, não é verdade? As pessoas nem sabem, a gente aparenta ter alguma coisa, a gente passa por tanta dificuldade e as pessoas têm inveja mesmo do nada que nós temos, né? Tem todo esse sentimento. E essa inveja fez com que aqueles homens tomassem uma postura diante de Isaque e falaram assim para ele: olha, saia daqui, porque você ficou muito poderoso, nós não queremos mais você aqui. E ele então foi para essa outra região. Quando ele chega naquela região, ele cava um poço. Na hora que ele cava aquele poço, já brota uma fonte de água viva. E ele fala: nossa, que bom, né? Imagina, gente, no deserto, o que vale mais do que a água, né? Com certeza é o melhor exemplo de todos, para mostrar como esse homem era abençoado, né? Ele vai lá, cava um poço num lugar e já jorra a água no deserto. Aí ele vai então atrás dos poços do seu pai Abraão. Só que aí aquele povo que estava ali com ele, né, os pastores que estavam naquela região, ficam com inveja dele e colocam pedras no poço que era do seu pai Abraão. E aí então ele tem duas atitudes que ele poderia tomar. A primeira, ele ficava só com aquele poço que ele chegou e cavou com a sua força e viveria ali naquela região. E qual que era a segunda atitude que ele tinha? Entrar numa disputa com aqueles pastores, pegar aquilo que era dele por direito, tirar todas aquelas pedras para ter aquele poço de volta. E a palavra de Deus então diz que ele vai, tem uma disputa muito grande com aqueles homens e consegue retomar aquele poço. O segundo poço é uma oposição que há contra ele, e novamente ele se levanta, vai contra aqueles pastores e tira as pedras daquele segundo poço. A Bíblia diz que no terceiro poço, aqueles homens já perceberam que não adiantava mais, que ele não iria desistir, e não precisou nem disputar, não precisou nenhuma oposição. Ele já teve aquele terceiro poço, do qual manou rios de água viva. Irmão, essa história é muito forte, porque quando nós falamos de um lugar que tem água, significa muito isso. Mas tudo bem, Alex, e o que tem isso a ver com a minha campanha e com a minha vida? Primeira coisa, vamos tentar separar uma situação da outra. Antigamente as disputas na Bíblia mostram um povo se levantando contra outro povo, guerras, né, sem fim. Os filisteus, os amoreus, os jebuseus, né, aqueles homens se levantando contra o povo de Deus. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, nós entendemos que a batalha não é mais contra os homens, amém? Mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E nós temos então que tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, e ir para cima do inimigo. Então não é mais contra o homem de carne e sangue,
Então às vezes aquela pessoa que tem inveja de nós, né, aqueles que nos fazem o mal, que nos desprezam, não é contra eles que nós devemos lutar, mas é contra esses principados e potestades. E nós temos que olhar a nossa vida, querido irmão. É claro que eu não estou aqui falando para você procurar um poço lá no terreno da tua casa, né? Não é isso. Mas há grandes promessas na sua vida. O Senhor é o meu pastor. Uma promessa para você, meu irmão. E quanta coisa nos falta, não é verdade? Quanta gente desempregada, né? Quantas pessoas passando por problemas de saúde terrível, problemas familiares terríveis. Então por que essa promessa não se cumpre? Por que eu venho rezar? Por que eu venho ao grupo de oração? E por que eu não consigo ver esse poço de nada faltar na minha vida tão entupido desse jeito? Outra grande promessa: eu tudo posso. Mas as situações se levantam contra nós. São os filhos que se envolvem com pessoas que não são boas, que vão para o mundo das drogas, que vão para a prostituição. São situações financeiras, são coisas terríveis. E nós olhamos essa situação e dizemos: eu sou impotente diante dessa situação, eu não tenho força. O pessoal aqui do grupo faz atendimento antes, eles sabem do que eu estou falando. O povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está andando de cabeça baixa, o povo de Deus está se colocando como derrotado. Mas a palavra de Deus, meu irmão, em Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais do que vencedores. Isso é palavra de Deus para nós. Pode se levantar o céu, a terra e os infernos, nós não vamos cair, porque nós temos o Senhor por nós. Palavra e promessa de Deus, dada por quem? Pelo nosso Pai. Parecido então com os poços que Abraão deixou para Isaac. Os poços que Abraão deixou para Isaac nada mais era do que uma herança. E essa mesma herança são essas palavras de Deus na nossa vida, meu irmão. Por isso nós temos que permanecer na oração, permanecer firme, não desanimar. Vou ouvir o grupo de oração, eu vou ouvir a missa, eu vou fazer a minha confissão, eu vou rezar o meu terço, eu vou, e não vou desistir. Mesmo que as pessoas digam para você, como esses pastores que se levantaram aqui contra Isaac, né? E fizeram ali uma disputa. Sabe qual vai ser a tua disputa, meu irmão? Vai ser aquela pessoa que se levanta lá na frente da sua casa e fala assim: para que você está indo ao grupo de oração? Você fez a campanha e você não foi abençoado. Nessa hora você vai levantar uma disputa, meu irmão, porque você vai pegar e vai dizer assim: eu creio na palavra de Deus, eu creio que há um tempo para cada coisa debaixo do céu, e a última palavra na minha vida vem de Deus. E a palavra de Deus na minha vida é que eu serei abençoado, é que eu serei curado, é que minha família será liberta, é que eu vou ver a graça de Deus na minha casa. É uma disputa, meu irmão, e quem passa por essa disputa sabe que ela é doída, não é fácil. Ontem eu pregava no grupo Imaculado do Coração de Maria, né? O pessoal está aqui do grupo que eu preguei ontem, e eu falei um pouco sobre isso. Se alguém for te apedrejar, essas pessoas não vão te apedrejar a 2 quilômetros de distância. A pedra, coitada, nem chega, nem 200 metros. Acho que nem esses caras que vão vir aqui para as Olimpíadas conseguem tirar uma pedra a 200 metros. Malemar uns 20 metros. Deve dar daqui lá na porta, não sei, 20 metros. Quem vai te tirar a pedra e acertar, querido, é quem está perto de você. Infelizmente, aquela pessoa que está sofrendo junto, dentro de casa, lá no teu trabalho, seus amigos, são essas pedradas que vai doer. São essas pedras, preste atenção nisso, que tem poder de tampar o poço do teu coração, de tentar apagar algo que você recebeu no teu batismo, que é a fé, a esperança e a caridade. E nós percebemos que as pessoas estão perdendo a fé, meu irmão. Estamos esquecendo que essa palavra aqui, isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não é história da carochinha, isso aqui é poder de Deus, isso tem que se cumprir, meu irmão.
Nós temos que nos deitar diante dessa palavra, derramar as nossas lágrimas, abrir o nosso coração e falar: Senhor, se eu ainda não vi a graça acontecer, se o meu poço está entupido, eu vou disputar, e eu vou lutar, e eu quero ver essa graça acontecer. Não importa o que dirão, porque o segundo poço diz que não foi mais uma disputa, mas foi uma oposição. O que é isso, né? No mundo espiritual, quando algo se opõe, é verdadeiramente como se fosse um exército. Já viram aqueles filmes onde um exército se levanta de um lado e outro exército se levanta de outro? E é quando você olha então uma situação e você diz assim: não adianta mais eu continuar, porque eu não tenho chance de vencer. E aí fica mais dura a prova de você convencer o seu próprio coração de que você tem que continuar. Para você ter ideia da força dessa palavra, aqui no rodapé da Bíblia Ave Maria diz assim que Sitna, né, que é a palavra que representa oposição, é uma das palavras que deu origem à palavra Satã. Olha que forte isso. Então é uma coisa que brota, que te amedronta. E saiba disso, querido: aonde tem medo, não existe fé. O medo é antagônico à fé. Então nós precisamos exercer a fé. Se levantou, mas vai cair do jeito que se levantou. Tem que cair. E isso precisa partir de nós, olharmos com os olhos fitos em Deus. Davi sabia disso. Quando ele vai lá e vê o exército de Israel perfilado, e vai lá levar a marmita para o seu irmão, e ele vê todos aqueles homens e aquele gigante filisteu zombando e dizendo que não havia homem em Israel, Davi diz assim: não, há homem sim. Quem é esse incircunciso para dizer que não há homem em Israel? Mas Davi, você é um pastorzinho, você não sabe lutar. Não, eu sei. Um dia veio um lobo contra as ovelhas e eu defendi. Um dia veio um urso contra as ovelhas e eu defendi, o Senhor me ajudou. Agora eu vou contra esse gigante e eu vou derrotá-lo. A hora que Davi se levanta e o gigante se levanta, nesse mesmo momento, o gigante fala assim: eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, eu vou te destruir. E Davi fala: antes de você me matar, eu te mato e arranco tua cabeça. E você conhece o resto da história. Davi, com aquelas pedrinhas, derruba o gigante. Mas não foram apenas as pedrinhas, meu irmão, foi a fé de Davi. E o que vai fazer você vencer, meu querido irmão, desculpa se eu for um pouco duro com o que eu vou falar agora, não é apenas você vir às 7 semanas de oração por cura e libertação, não é apenas você vir clamar para que as orações resolvam todos os problemas da sua vida, mas é uma postura, é uma posição, é uma atitude radical diante da situação que você vive. Há um engano muito grande de achar que as coisas vão se resolver sozinhas, sem batalha, meu irmão. Há um engano muito grande de achar que dá para viver uma vida de ânimo dobre. Uma vida de ânimo dobre são daquelas pessoas que têm um pé em Deus e um pé no mundo, pessoas que ainda não se decidiram, pessoas que ainda trazem nelas o costume do mundo. Meu irmão, me desculpa falar dessa forma, mas você está sendo vítima do seu próprio erro. Você está abrindo aquilo que nós chamamos de brechas, para que a bênção não venha até a sua vida e que o inimigo te ataque, te derrube e destrua todas as bênçãos que Deus tem para você. Mas quando você se posiciona, quando você olha fito para o Senhor e sabe o que você quer, não o que os outros falam, mas o que você quer e o que Deus plantou no teu coração, pode se levantar um e falar uma coisa de cá, pode se levantar outro e falar outra coisa de cá, os seus olhos estarão no Senhor, e o Senhor vai abençoar a tua vida. Mas é preciso luta, meu irmão. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês, de luta, que foi um dos mais fortes que eu já vi na minha vida. Eu apresentava um programa de rádio, há uns 15 anos atrás, era o programa Impacto de Deus, na Rádio Atalaia aqui de Maringá. E esse programa era à noite, e nós estávamos ali apresentando aquele programa de rádio, falando da palavra do Senhor, e abríamos para as pessoas ligarem, né, para pedir oração. Eu estava lá, né, fazendo o programa, de repente uma menina começou a bater desesperada no vidro. Eu falei: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então a gente ficava preocupado quando alguém chegava desesperado. E eu falei: espera só um pouquinho que eu já falo com você.
Aí ela pegou, né, a gente colocou uma música para tocar, e ela falou assim: eu tenho uma mulher desesperada, chorando no telefone, fala com ela. Aí eu peguei e falei assim: mas como que eu vou falar, né? Eu tenho que falar no ar e ela não para de chorar. É estranho, né, você ligar o rádio ali e ver uma pessoa desesperada chorando. Mas eu não tinha outra opção, tinha que ser daquele jeito. E aí nós ligamos o telefone para que ela falasse no ar, e ela chorava muito. Essa mulher chorava muito, chorava muito, chorava muito. E eu falei: querida, se acalma, o que está acontecendo? E ela falou assim para mim: Alex, eu sou casada há mais de 10 anos, eu tenho 2 filhos, e há 4 dias o meu marido saiu de casa. Eu não sei para onde ele foi, eu não sei se o meu marido me abandonou, eu não sei se ele está morto, eu não sei se ele está preso, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou desesperada porque eu não trabalho, é meu marido que sustenta a casa, e eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro para nada. E aí quando você está diante de uma situação dessa, o que você vai falar para a pessoa? Eu falei: querida, vamos lutar. Falei para ela: você é casada? Ela falou: sou. Na igreja? Eu falei: sim. Eu falei: então você é uma com seu marido, amém? Ela falou: sim, amém. Tudo isso no ar. Amém. Eu falei assim: então agora você vai rezar pedindo que o seu marido volte para casa. Você vai rezar com a autoridade de esposa, porque a esposa tem essa autoridade. Você, mulher que está aqui rezando para o seu marido, saiba que vocês são uma só carne. Na história de Jó, quando Jó perde tudo, né, a Bíblia diz que ele perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu os rebanhos, perdeu tudo. Só ficou a mulher de Jó em pé. Mas Deus, quando deu permissão ao diabo para que atacasse tudo e tirasse tudo, ele falou: ó, só preserva a vida de Jó. Por que a mulher de Jó não morreu? Porque era uma com Jó. Então naquele momento eu disse para ela: vamos rezar, irmã. E aí ela começou a rezar junto conosco. E ela rezava, e ela gritava, e ela falava: querido, eu quero você de volta. Volta para mim, volta para os nossos filhos. E a gente rezando e colocando todas as pessoas. Tinha uma audiência incrível aquele programa. Todas as pessoas rezando e rezando. Eu sei que acabou aquele momento de oração. Nós proclamamos, falamos assim: querida, seu marido vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa. E acabamos o programa. Nós tínhamos uma missa para esse programa todos os meses. Era na última quinta-feira do mês, junto com o programa Momentos com Meu Deus, lembra, irmão? Eu não sei, você estava lá nesse dia? Estava? Ele estava lá, ele lembra da história, né? E nós tínhamos uma missa numa casa para trazer os testemunhos, né? Para as pessoas pegarem e falarem do que estava acontecendo com elas. Estávamos lá então, e tinha já passado o momento da comunhão, era o momento de ação de graças, e era nesse momento que as pessoas davam testemunho. E aí o padre falou: alguém quer dar um testemunho? E se levantou uma mulher, se levantou um homem e se levantou 2 crianças. E eles vieram de mãos dadas até lá na frente no altar. Essa mulher pegou o microfone e falou assim: Alex, foi eu que liguei para você pedindo que Deus tocasse o meu marido. E ela falava isso chorando. Eu não sabia onde ele estava, se ele estava vivo, se ele estava morto, mas ele voltou para casa. E aí todo mundo bateu palma. Enquanto batia palma, ele levantou a mão e falou: eu quero falar. E ele falou uma coisa que eu jamais vou me esquecer. Eu tenho certeza que o irmão lembra. Ele pegou o microfone e falou assim: olha, eu tinha abandonado minha esposa e os meus filhos. Eu estava na casa da minha amante, assistindo televisão, quando de repente eu senti um calafrio. Eu senti um buraco no meu peito. E eu pensei comigo: se eu continuar aqui eu vou morrer. Por isso eu vou voltar para minha casa, para minha mulher e para os meus filhos. Ele se levantou, deixou a amante e voltou para casa. E depois continuou servindo com o tempo conosco. Eu não sei hoje onde ele está. Mas o que eu quero dizer, querido irmão, é que não existe vitória sem disputa. E se você se posicionar e disputar, vai ter que acordar de madrugada, meu irmão. Vai ter que vir pedir oração para os servos do Grupo Raio de Luz. Vai ter que participar da próxima campanha que vai ter daqui a algum tempo. Vai ter que ir no encontro de cura e libertação. Vai ter que rezar o terço. Vai ter que ir à missa. Vai ter que se confessar. Mas uma hora a bênção vem. As pedras vão sair do poço, meu irmão. E a água viva, a bênção de Deus, a promessa de Deus há de se manifestar na tua vida, querido. O que eu falo aqui não pode cair por terra. Não deixa com que isso entre por um ouvido e saia pelo outro, porque isso acontece muito. E não é de hoje que acontece. Eu sei que você conhece a história de Bartimeu, aquele que era cego,
e que estava lá na porta de Jericó. Com certeza não era só Bartimeu que estava ali, com toda certeza, não era só ele, porque era um costume naquela época, que os doentes, os deficientes, as pessoas rejeitadas, ficassem ali, à porta da cidade, para que alguém desse alguma esmola. Quando Bartimeu ouve, ele não conseguia ver, né, gente? Então ele só ouviu, né? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, quando ele ouviu falar dos milagres de Jesus, Bartimeu tomou uma postura. Porque Bartimeu, meu irmão, ele era cego, mas ele não era burro. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diz isso: Bartimeu era cego, mas não era burro. Fala para ele. Sabe por quê? Porque a hora que ele ouviu falar de Jesus, e olha o que ele ouviu falar: rapaz, tem um tal de Jesus aí, ó, o homem andou sobre as águas. Aí o outro pegou e falou assim: isso aí não foi nada. Teve um dia que ele multiplicou os pães, estava lá um monte de gente, e os pães multiplicou e todo mundo comeu. Eu falei: rapaz, isso aí não é nada. Morreu a filha de um cara, ele foi lá e ressuscitou a menina. Isso aí também não foi nada. Teve um amigo dele que ficou morto 4 dias, e ele foi lá e falou para o cara sair da tumba, e o cara saiu tudo amarrado e ressuscitou. Então o Bartimeu só ali, né? Aí falou: pô, se tem alguma maneira então de eu voltar a enxergar, é pedir por esse Jesus. E aí a hora que ele começa a ouvir então que Jesus vinha, ele começa a gritar. Atitude, começa a gritar. A mesma atitude que Isaac toma, a mesma atitude, começa a gritar. Eu vou rezar lá no grupo de oração: Senhor Jesus. Não estou julgando, Deus não é surdo, com certeza não é surdo. Mas irmão, você sabe o tanto que você precisa, sabe? Abrir o coração, ser espontâneo. Às vezes a gente é espontâneo com o time de futebol. Meu Corinthians, coitado, né? Perdeu o treinador. A gente é espontâneo com o time de futebol quando faz gol, quando acontece alguma coisa. Mas rezar não, vou rezar baixo, Deus não é surdo, vou ficar quietinho. Ele não estava nem aí, o que ele queria é que Jesus ouvisse ele, por isso ele gritava. E parecido com Isaac, algumas pessoas aqui se opuseram a ele, falaram assim: Bartimeu, não adianta fazer isso não, Bartimeu, está perdendo o seu tempo, Bartimeu. Vai lá no grupo fazer o que, Bartimeu? Você está aqui pedindo esmola há tanto tempo, Bartimeu. Mas ele deu ouvidos? Não, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ao ponto do Senhor ouvir. E eu quero que você escute isso agora no seu coração: o Senhor sempre ouve a nossa oração, amém? O Senhor sempre ouve, meu irmão, sempre, sempre. Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na dificuldade. Eu falei aqui, é claro, de você se expor, de você colocar isso para fora, mas o Senhor sempre ouve a sua oração. Nada passa despercebido aos ouvidos de Deus. E quando Deus ouve Bartimeu gritando, ele diz: tragam ele até a mim. E quando trazem Bartimeu até Jesus, Jesus olha para Bartimeu. Bartimeu não olha para Jesus, né? Mas sabia que Jesus estava ali. Jesus, né? Cadê? Está aqui. E Jesus pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu não tem dúvidas. Bartimeu podia ter falado: Senhor, eu quero exclusividade aqui no cantinho que eu tenho para pedir esmola. Não, ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus olha para Bartimeu e diz: a tua fé te salvou. Na hora Bartimeu abre os olhos, mas não volta para a esmola. Ele continua seguindo Jesus. Meu irmão, não tenha dúvida, a gente está meio como Bartimeu aqui, cego, a gente não consegue ver o que é o mundo espiritual, o que são as coisas de Deus. Alguém que consegue ver o Senhor não dá. A gente consegue ver Jesus na Eucaristia, usando a nossa fé e acreditando que Ele está ali. Mas aquele Jesus que andava por Jerusalém, nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos. Mas acredite nisso, Ele está aqui.
E da mesma maneira que Bartimeu, nós devemos falar: Senhor, tem compaixão de mim. Olha, Senhor, a minha causa, olha a minha necessidade, olha para a minha família, olha para a minha empresa, olha para os meus projetos. E eu digo para você, querido irmão, o Senhor vai ouvir, mas Ele vai te fazer essa pergunta. Ele vai falar: filho, o que você quer que eu te faça? E muitas das bênçãos, irmãos, que nós clamamos, nós não recebemos, porque nós não sabemos como pedir, porque nós pedimos mal. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos com as nossas concupiscências, com o desejo da nossa carne. E ao contrário, nós devemos pedir com o nosso coração, pedir diante de Deus, independente de todas as coisas, irmãos, nos levantar e fazer a diferença nessa terra. Coloca a mão no seu coração. Se você veio para cá porque você precisa perdoar, porque você precisa do perdão, coloque a mão no seu coração e vai deixando o Senhor olhar para o teu coração. O Senhor me mostra pessoas aqui neste lugar com mágoas antigas, coisas de muito tempo, corações, a cor que o Senhor me mostra assim, corações negros, endurecidos. E o Senhor, meu irmão, quer tirar esse coração do teu peito. Você que é muito raivoso, você que anda sempre de cara amarrada e fechada, o Senhor quer tirar isso de você, meu irmão. Você que traz um semblante de dor a este lugar, o Senhor quer tirar isso de você nessa noite. Não que você, meu irmão, não tenha motivos para estar dessa forma. O Senhor sabe de todos os motivos, mas Ele está livrando agora o teu coração de toda amargura. O Senhor me mostra pessoas na depressão, pessoas à base de remédios. O Senhor também mostra mulheres com dificuldade para engravidar, com dificuldade de engravidar, homens também com dificuldade de engravidar. Vocês têm esse sonho de ter um filho, uma filha, e você veio rezar essas semanas pedindo que Deus abençoasse você com um filho, e você ainda não teve esse sinal de Deus. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que brevemente você vai vir aqui na frente desse grupo de oração e vai dizer que está grávida, porque o Senhor te abençoou e o Senhor deu a luz ao seu ventre, meu irmão, minha irmã. Receba essa graça da parte do Senhor. Problemas e dificuldades financeiras. O Senhor me mostra empresários aqui pensando em fechar o seu comércio, pensando em desistir de tudo, por causa da crise, por causa do momento que o país vive. E você veio rezar querendo que as vendas melhorassem, querendo sair do vermelho. E eu quero dizer para você, querido irmão, ainda essa semana o Senhor vai abrir portas e vai fazer com que a graça chegue até a tua firma. Amém, chegue até a tua casa. Oh, meu irmão, vai colocando diante do Senhor, vai colocando diante do Senhor a tua dificuldade, vai colocando diante do Senhor aquilo que é difícil, o teu poço entupido, vai colocando diante do Senhor agora, porque Ele tem o poder. Não é porque eu não proclamei aqui na frente, meu irmão, que você não vai receber a tua bênção. Não, meu irmão, você vai continuar lutando, você vai continuar clamando, você vai continuar chorando, mas você há de ver o teu poço de bênção mandando rios de água viva. Por isso, meu irmão, vamos juntar a nossa fé agora. Segura na mão de quem está do teu lado mais uma vez e vamos cantar esse refrão com toda a fé do nosso coração, pedindo que o Senhor haja com o poder. Entenda uma coisa, querido irmão, palavra de Deus: aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei com eles. E tudo, everything, tudo o que eles pedirem em meu nome, eu vou dar a eles. Irmão, você está pronto para pedir? Sim ou não? Sim. Então o Senhor está pronto para dar também. Levante os seus braços e vamos cantar, Cláudio. Vamos cantar, Ju. Age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder.
Senhor, aqui, age com poder. Força! Age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Mais uma vez, age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Agora olha só, solta a mão do seu irmão um pouquinho. A fé é a certeza daquilo que não se Vê. vê. Por isso, num ato de fé e de coragem, vamos aplaudir o Senhor pela graça que nós já recebemos, que já é nossa, pela cura, pela libertação, porque o Senhor é Rei e poderoso e tudo está fazendo em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus!